Bem-vindo ao podcast E se falássemos da Europa? Vamos falar da Europa, do digital, da inteligência artificial, das suas implicações na sociedade e começava exatamente por aí, depois de agradecer, Pedro Lima, a sua presença, começava exatamente por aí. Ou seja, nós ouvimos falar há décadas da robótica, se calhar ouvimos falar há menos tempo da inteligência artificial e da sua implicação na sociedade. E a primeira questão que eu gostava de discutir consigo é exatamente quais são as implicações na sociedade, nas organizações sociais, estas duas dimensões, a robótica e a inteligência artificial, sabendo nós que do lado da academia há um esforço em debater uma e outra e tentar marcar a diferença entre uma e outra. Eu não lhe vou pedir para partilhar connosco esse debate, mas vou pedir para partilhar connosco esse debate do ponto de vista das implicações na sociedade. Muito bem, obrigado pela esta oportunidade. Estou aqui com um imenso gosto, gosto muito de falar nestas coisas e é sempre uma excelente ocasião para o fazer. E isso em particular também é algo que me apraz bastante ter a oportunidade de ajudar a fazer a reflexão. Realmente o que acontece é que, embora exista esse debate a nível académico, ele é muito relevante do ponto de vista do impacto na sociedade, pelo seguinte motivo. As pessoas estão normalmente preocupadas, e certamente iremos falar nisso, se em particular a inteligência artificial, que normalmente é o chapéu para tudo isto, vai trazer implicações negativas ou positivas para a sociedade, não é? Ou se já está a fazer isso. E normalmente, quando falam na IA, estão a falar em tudo. Estão a incluir os robôs, estão a incluir os computadores, as máquinas mais ou menos virtuais, que nós no dia-a-dia, os chatbots, as coisas com que interagimos já quase sem dar por conta. E o que acontece é que mesmo a esse nível, para além de todos os outros aspectos que possamos discutir, se realmente há ou não há riscos, quais são as vantagens e as desvantagens, a robótica, pela sua natureza, e eu falo sobretudo nisso porque é mais a minha área, eu trouxe um bocadinho a IA para a robótica, como muitos outros colegas. A robótica tem a ver com a interação com o mundo físico, tem a ver com máquinas que têm um corpo e que interagem e que têm que usar sensores, como nós usamos os nossos sentidos. E isso torna a sua tarefa muito mais complexa e também faz simultaneamente com que seja muito mais difícil que sejam capazes no dia-a-dia fazer funções que substituam naturalmente os humanos, seja para coisas boas, seja para coisas más. Ou seja, não é a mesma coisa ter uma máquina que uma máquina, neste caso software, que está num computador simplesmente fazer coisas que podem ser até bastante complexas para humanos, porque necessitam de uma quantidade de cálculo incomensurável e que nós não seríamos capazes de fazer. Por exemplo, fazer reconhecimento de caras a partir de uma multidão. Se calhar uma máquina faz isso muito melhor e sabemos as implicações que isso tem, se calhar até vamos falar nisso. Mas, apesar de tudo, é muito mais simples para um software de inteligência artificial fazer isso do que, por exemplo, para um robô andar a interagir com as pessoas numa casa ou num hospital, fazer isso de uma forma natural, perceber tudo o que se está a passar, porque todos os aspectos que têm a ver com a percepção, ou seja, perceber o que é que se está a passar à sua volta, depois quando age, fazer com que tudo corra bem como se esperava que corresse, estão muito mais longe de ser conseguidos do que, por exemplo, se consegue com o software de IA. E uma das coisas que, de certa forma, cria receio às pessoas é as implicações que isso pode ter, por exemplo, na organização dos sistemas de produção, e isso tem impacto na vida das pessoas, não só na aprendizagem, novas competências, etc., mas também, digamos, um certo papão que se criou de que esses instrumentos podem reduzir o número de empregos e pôr as pessoas no desemprego, criar fragilidade na relação com as instituições, com os seus empregos, digamos, na sua relação laboral. Como é que vê essa dimensão? A tecnologia, sempre que, em especial um certo tipo de tecnologia, quando foi introduzida, criou receios, não é? Eu ia dizer que me recordo, mas a melhor palavra que se calhar tenho a dizer é que vi isso escrito, não me recordo na altura, ainda não era nascido. Quando os comboios foram introduzidos, as pessoas tinham receio que aquela velocidade excessiva causasse problemas. Para dizer a verdade, se pensarmos no avião, causa alguns problemas. Mas a questão é que são tão diminutos comparados com todas as vantagens que daí vieram, que acaba sempre por compensar de alguma forma, não é?
Eu creio que neste caso passa-se algo muito parecido. Evidentemente, como quase tudo o que normalmente se consegue introduzir como inovação, poderá haver aproveitamentos negativos. Mesmo nos positivos, poderá haver consequências, por vezes não esperadas, que não são as melhores. Mas o que normalmente acontece é que há uma perturbação introduzida na sociedade, mas que leva a que depois a sociedade se reorganize e crie outros empregos, outros motivos de interesse, outros problemas que têm que ser resolvidos. E eu acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Aliás, já está um bocado a acontecer, porque quando a inteligência artificial entra sobretudo para substituir empregos, um pouco como aconteceu, por exemplo, com os robôs e a automação na Revolução Industrial, que são repetitivos, que são muito automáticos. Embora agora já estejamos a falar a nível de empregos de colarinho branco, não é? Num banco, numa agência de viagens, coisas desse tipo. Mas a realidade é que isso significa que depois é possível não ter que fazer essas tarefas mais morosas, mas fazer outras que trazem mais valor acrescentado e que até trazem, se calhar, um trabalho muito mais interessante para quem está envolvido nelas. Onde é que pode haver, talvez, um risco mesmo nesta perspectiva otimista? É que as coisas estão a acontecer muito mais depressa do que aconteciam no passado e, portanto, o tempo para as pessoas se adaptarem, para se formarem, para se requalificarem, por vezes pode ser curto. E eu acho que é aí que deve estar especialmente a nossa atenção para evitar que isso aconteça, que isso seja um problema. As pessoas viram o Blade Runner, viram na sua primeira edição, na sua segunda edição. Podemos tirar lições desses filmes ou séries que procuram confrontar-nos com essa realidade, como muitas vezes que é uma coisa que é colocada na nossa frente e que nos questiona do ponto de vista social, do ponto de vista ético. A questão das máquinas, um dia virem, em particular os robôs, a ganhar uma tal forma de inteligência que ganhem consciência, que se revoltem, que nos façam mal, é uma questão que é tão velha como a ficção científica, não é? Eu creio que o que pode acontecer não é tanto porque as máquinas ganhem essa consciência e de alguma forma se revoltem, que é um bocadinho o que acontece no Blade Runner, ou pelo menos que se defendam, mas que, por vezes até por erro da própria construção pelos humanos, que façam coisas com a melhor das intenções para nós humanos, mas que de facto nos causam problemas. Há o exemplo mais ou menos clássico de, para resolver a crise ambiental, há uma máquina universal resolver destruir todos os principais causadores do problema ambiental, que são os humanos. Que são os humanos. E foi criada para isso e está com a melhor das boas intenções. Mas isto não tem nada a ver com consciência, antes pelo contrário. Não é? Há uma série que eu gostei muito, que é o Westworld, que passou há pouco tempo, em várias temporadas, e em especial na primeira temporada tem alguns elementos relativos a isto que são muito interessantes, um bocado também na linha do Blade Runner. E que foi dos primeiros casos, talvez, que eu vi, em termos de ficção científica, em que até é inspirador, como é que os robôs podem, de alguma forma, ganhar, os robôs inteligentes, neste caso, podem ganhar alguma consciência, que é aquela ideia de que, se falarem para si próprios durante muito tempo, acabam por ganhar uma noção do que se passa e fazem-no periodicamente e, por causa disso, começam a pensar, então, mas porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu estou a fazer isto? Eu acho que isso é algo que um dia pode acontecer. Digamos, tecnologicamente viável. Está mesmo correndo o risco de estar a dizer aqui algo que seja profundamente errado. Agora, a acontecer, e voltando à discussão inicial, temos muito ainda para andar e durante esse tempo nós próprios nos adaptaremos ao que vai acontecendo. Mas nós assistimos a uma geração de robôs, humanoides, de gimenoides, como o caso do Ishiguro, da Universidade de Osaka. Temos casos mais próximos de nós. O Pedro é um entusiasta do futebol robótica. Que expectativa é que nós podemos ter em termos sociais, e voltamos ao mesmo tema, em termos sociais, em termos éticos, destas novas emergências, digamos, que impacto é que isso pode ter nas sociedades? Quais são as expectativas que nós temos destes percursos? A minha expectativa, se calhar naturalmente, é positiva, havendo riscos, há sempre. Por exemplo, neste momento, na inteligência artificial, confunde-se muito a inteligência artificial com a ascensão ou com o regresso da aprendizagem automática, do machine learning.
por bons motivos, porque de facto houve um desenvolvimento de novo desta área brutal nos últimos anos, que fez inclusivamente com que de facto tenha sucesso em termos práticos a resolver problemas que até há bem pouco tempo não eram solúveis desta forma. E o que é que essa tecnologia consegue fazer para poder dar exemplos de como já nos está a ser útil? Ao contrário de muitos dos paradigmas que normalmente se seguem, é capaz de encontrar relações entre vários aspectos que definem a realidade que nós não conseguimos olhar para elas e perceber que intuitivamente aquilo de facto tem uma relação. Exemplo, olhar para várias imagens de radiografias de pacientes que têm eventualmente cancro, mas que os médicos não sabem, ou o paciente não sabe, e que o próprio médico não seria provavelmente capaz de perceber que está ali um caso desses, mas que a máquina, depois de ter visto várias imagens de outras ocorrências de cancros semelhantes, consegue classificar aquela imagem como um problema de cancro. Isto pode ser, de facto, um daqueles exemplos, e é um entre muitos que podia dar, em que as máquinas nos vão trazer um futuro melhor, porque vão ajudar os médicos, que, por sua vez, conseguem fazer outro tipo de descobertas e de trabalhar com os doentes e de curar as doenças mais cedo, ou pelo menos tentar fazê-lo, que não podiam fazer até agora. E este exemplo eu dei e expliquei até um bocadinho tecnicamente, porque isto é válido em uma série de áreas. Há muita coisa que até agora não se fazia com a inteligência artificial ou apenas com o software de um computador, porque de facto não era possível. E estamos a falar de há 10, 20 anos. E neste momento, com o boom que existiu nos últimos anos, é possível e cada vez é possível em mais áreas. E ainda por cima é uma tecnologia muito, como nós dizemos, horizontal. Isto que eu descrevi para identificar o padrão numa imagem de um doente oncológico serve para muitos outros padrões em muitas outras áreas. E isso é um aspecto interessante e que nos permite ter esperança que há aqui algo que... E também conheço o projeto que vocês próprios desenvolveram, por exemplo, como Instituto Português de Oncologia, embora com características diferentes, mas que é um projeto, digamos, na orientação para uma maior integração social, maior bem-estar, etc., que também, digamos, resulta de aproveitar estes instrumentos com essa finalidade. Certo. Aliás, isso é uma outra dimensão que pode ser explorada com muito interesse, que é, por exemplo, num hospital, um robô ser capaz de ajudar numa série de atividades, algumas delas, às vezes, até aquelas em que nós preferimos que estejam humanos, como ir ter com um doente que está acamado, mas que, por exemplo, tem uma doença infecciosa e os médicos e os enfermeiros não se podem aproximar do doente com facilidade, sem correr grandes riscos. É melhor isso do que, de facto, a pessoa estar ali e não ter nenhum contacto, nem sequer à distância, com outros humanos, que o robô lhe pode proporcionar, levar medicamentos e por aí fora. Até em situações menos críticas, os robôs, ao fazerem esse tipo de atividades, podem libertar os enfermeiros, médicos, médicas, para outras atividades que têm a ver muito mais com aquilo para a qual, de facto, a sua profissão os motivou, não é? Que é curar os doentes, estar com eles, perceber melhor o que é que se passa, em vez de terem que andar a consumir parte do seu dia em outras tarefas que o robô, por exemplo, pode fazer. Portanto, isto é uma dimensão completamente diferente do exemplo que eu dei ainda há pouco, mas onde, mais uma vez, uma máquina que já com alguma capacidade de inteligência pode desempenhar e isso, por exemplo, já fazem com razoável facilidade. Andar de um lado para o outro, levar medicamentos, comida, ir buscar, ir mostrar a imagem remota e levar voz remota a um doente acamado que não pode estar em contacto com o pessoal médico. Portanto, isso já acontece. E os Big Data? Os Big Data são um bocadinho uma questão paralela a isto tudo, porque o que acontece é que, de repente, passámos a ter acesso a uma imensa quantidade de dados, de tudo quanto é das imagens de satélite, dos sensores numa cidade. Lisboa, por exemplo, está a ser apetrechada com imensos sensores, e isto é um exemplo que ocorre noutras cidades, e por toda a Europa em particular. Mais uma vez, o problema que a Big Data põe é como é que eu vou com tantos dados e com dados completamente diferentes. Inclusivamente, eu tenho colegas a estudar coisas muito interessantes, que é como é que eu consigo, na presença de dados que são tão diferentes uns dos outros, como seja informação sobre o tráfego na cidade, informação sobre a temperatura, informação sobre o clima, como é que o tempo vai estar hoje, e ao mesmo tempo, por exemplo, a informação das redes sociais ou dos calendários de eventos, o que é que vai acontecer na cidade hoje, como é que, cruzando esta informação toda, eu consigo fazer previsões que são relevantes por qualquer motivo, nem que seja para tentar reduzir a poluição numa determinada zona da cidade, ou para redirecionar o trânsito, outra coisa qualquer. E isso a benefício da qualidade de vida das cidades. E isso aumenta a qualidade de vida nas cidades. Para lidar com essa quantidade de dados, não nos basta a tecnologia, chamemos-lhe assim, do passado. Mais uma vez, é preciso a tal tecnologia, por exemplo,
em especial essa neste momento de machine learning, que permite, sem que nós muitas vezes até conseguíssemos fazê-lo nós mesmos, correlacionar toda esta informação para dizer, olha, está ali a ocorrer um evento onde vai imensa gente e, portanto, isto bate certo com a deslocação que já se está a efetuar de trânsito 3 horas antes e, portanto, vamos desviar o trânsito da cidade para outro sítio, pelo menos das pessoas que não vão para aquele evento. E, portanto, toda esta provavelmente nós conseguimos fazer, mas é este tipo de relações que é possível fazer em casos menos óbvios e que as máquinas conseguem fazer. E que têm claramente uma dimensão que é a dimensão do direito de proteção dos cidadãos, da privacidade, portanto tem sempre essa dimensão. Exatamente. Que é uma dimensão importante. Importantíssimo. E isto faz-me passar para outro ponto, ou seja, nós estamos aqui a falar da Europa, ou seja, como é que Portugal se situa naquilo que é a investigação ao nível europeu, o que é que a Europa está a fazer para, no Horizonte Europa ou noutros programas de investigação, nas iniciativas na área do digital, da inteligência artificial, nas iniciativas legislativas que a Comissão tem feito, a Comissão Europeia. Ou seja, o que é que a Europa está a fazer neste campo e como é que Portugal participa nesse trabalho ao nível europeu? A Europa está a procurar fazer uma coisa que me parece extremamente interessante e que não é comum pelo mundo fora, que é procurar que em todas as dimensões desta intervenção de todas as tecnologias de que eu estive a falar e de outras próximas, haja essa preocupação ética, que haja um cuidado com, ou seja, em tudo o que eu necessite da tecnologia para conseguir atingir bons objetivos, como aqueles vários exemplos que eu dei, ao mesmo tempo garantir que ela não é usada para, por exemplo, guardar dados da pessoa doente, ou guardar dados da cidade, ou guardar dados das pessoas que foram identificadas na cidade porque foi necessário para ajudar a resolver um outro problema qualquer. Portanto, garantir que a dimensão ética é salvaguardada. E isso é extremamente interessante. Traz problemas também, porque se o resto do mundo, em especial os países desenvolvidos, não se preocuparem com isso, provavelmente conseguem desenvolver-se mais depressa a tecnologia, porque não têm que a fazer com tantas restrições, embora, como eu digo, considero-as positivas, e a certa altura aquilo que fazem torna-se um standard, não é? E a Europa está assim como que atrasada, quando na realidade, do ponto de vista tecnológico, não está. Mas, portanto, eu acho que é preciso continuar a vencer-se essa guerra, não é? Que quem regulamenta menos progride mais. Em geral pode acontecer, embora, por exemplo, também possa haver situações em que a regulamentação, a maior regulamentação, ajuda a desenvolver aspectos da inovação, da investigação, inovação, tecnologia, que de outra forma não seriam desenvolvidos. Por exemplo, um aspecto que na Europa está a ser muito abordado pelos investigadores de IA é a capacidade dos algoritmos explicarem as decisões tomadas. Ou seja, que não se limitem a tomá-las, mas que expliquem porque é que tomaram. Isso é complexo, aliás, isso também já tem uns anos, e dos desenvolvimentos, mas muitas vezes também não há muitos desenvolvimentos porque as pessoas não se preocupavam muito com isso. Era complexo, também não era uma coisa que fosse muito relevante, ninguém se preocupava. E neste momento existe essa preocupação, para que se compreenda, mesmo que a solução não seja tão intuitiva que nós a compreendamos logo, claro, ele fez aquilo porque... Então o algoritmo explica porquê. E isso pode até levar a que acabe por explicar e nós compreendamos que se calhar o que fez foi algo um bocado abusivo ou algo inesperado no mau sentido e eventualmente não utilizar a informação. Agora, claro, essa dimensão, por exemplo, pode ser reforçada. Há outras que podem demorar mais, porque se eu tenho que estar a escrever um algoritmo, a desenvolvê-lo, a implementá-lo, em que ao mesmo tempo tenho que implementar, por exemplo, normas regulatórias e garantir que ele obedece a determinadas especificações, evidentemente essa parte é mais difícil do que se eu não me preocupar nada com isso. E existe partilha, ou seja, em tempos a União Europeia criou uma plataforma de inteligência artificial para a União Europeia, AI4EU. Esse tipo de portal é importante para que as instituições que participam nesses projetos de investigação possam partilhar, Sim. Seja esse tipo de preocupações, esse tipo de regras, digamos, seja o que progressivamente se vem descobrindo, se vem produzindo? Eu creio que esse portal teve mesmo essa intenção, como outras iniciativas. Ou seja, a ideia é que num sítio que é desenvolvido por europeus,
haja uma partilha, por um lado, de tudo o que tem a ver com o que as empresas e a própria academia podem aproveitar para irem desenvolvendo mais depressa o seu trabalho e o seu impacto comercial, não é? Portanto, respectivamente. Mas, por outro lado, esse portal serve também para que os jornalistas, os cidadãos em geral, possam ir ler notícias, possam ir compreender. O portal tem todas essas facetas. Está a ser desenvolvido, mas a ideia é ter todas essas facetas. Portanto, se eu for um desenvolvedor de software, tenho lá algumas funções que posso usar e escuso de voltar a desenvolvê-las. Mas se eu for um cidadão que está curioso em compreender como é que um algoritmo que faz determinado processamento funciona, posso lá ir ver e compreender melhor. Seja por curiosidade natural, curiosidade de compreender um pouco mais sobre a ciência, seja porque quer perceber se aquilo é ou não é uma afronta aos meus direitos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é um dos exemplos em que a Europa se tem preocupado e que é interessante. E que, por exemplo, não vemos em outras plataformas usar, quer dizer, não tem a ver com esta, mas que são usadas para outros fins, por exemplo, das redes sociais, em que o desenvolvimento é brutal, não é? Em que toda a gente usa, mas em que não houve essa preocupação. Portanto, há aqui este jogo que é preciso Mas aqui, fazer. nesse campo das preocupações, há também, digamos, a identidade cultural de cada região. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa, para a cultura, para a questão da cultura dos direitos e da defesa dos direitos individuais, da proteção individual, e olhamos, por exemplo, para o Japão, temos aqui dois espaços culturais completamente diferentes que têm necessariamente um tipo de preocupações diferente. Portanto, onde a Europa se distingue de outras regiões. Sem dúvida. Eu acho que isso vem sempre ao de cima, não é? Portanto, acaba sempre por haver essa preocupação, porque naturalmente ela emerge do caldo cultural no qual foram desenvolvidas as ideias e onde houve alguém que teve essa preocupação. Já agora, eu ainda há pouco não falei de Portugal, mas Portugal tem tentado sempre, tanto na inteligência artificial como eu estou um bocado a falar em causa própria, no sentido em que sou investigador da área, não é? Mas acho que isto é facilmente comprovável, tanto na inteligência artificial como na robótica, com mais ou menos inteligência artificial, tem estado sempre muito na frente, e sobretudo se levarmos em conta a dimensão do país e, portanto, a consequente dimensão do número de investigadores, nestas áreas. Tanto que tem imensa gente que participa nestes projetos, inclusivamente nos órgãos de decisão, de coordenação dos projetos, porque de facto são normalmente pessoas destacadas nas áreas, e eu creio que é algo que é muito importante nós termos a noção, porque isso pode nos trazer, sobre vários aspectos, valor acrescentado. E eu acho que é fundamental as pessoas saberem que isto é uma realidade. Normalmente achamos que não é bem assim que estamos E foi por isso mesmo que convidei o professor Pedro Lima para estar aqui no E se Falássemos da Europa, porque conheço o trabalho que tem feito nesta matéria e sei que é essa a posição de Portugal, e agradeço muito a sua participação neste podcast. E se Falássemos da Europa, falámos da Europa, do digital, da inteligência artificial. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.